Então, a Sheila Simões, aqui do Rio Grande do Sul, coordenadora do estudo da psicologia espírita de Joana de Ângeles, pela AME Brasil e pela AME. Expositora espírita, psicóloga clínica e candidata analista pelo Instituto Indiano do Rio Grande do Sul. Ela é membro do Núcleo de Espiritismo e Psicologia da AME Brasil. Coautora do livro Contribuições de Joana de Ângeles para análise dos transtornos, né? E a Sheila, então, vai nos falar sobre experiência de autoencontro, perder-se e achar. Boa tarde a todos e todas, um prazer enorme estar aqui. É um desafio, né? Depois de tantas falas, né, tão profundas, eu vou ficar com Jesus. Como diz Joana, né? Na dúvida, fica com Jesus. E as experiências de autoencontro, perder-se e achar-se, nós vamos trabalhar os capítulos 2 e 3 do livro Em Busca da Verdade. Essa fala é de Jung. Ele traz assim que a perda da alma, então, é uma fala dos originários, né, dos homens originários, que diz assim que o Jung diz que o homem jamais conseguirá desembaraçar-se de si mesmo em benefício de uma personalidade artificial. Ele está trazendo a importância de nós percebermos, né, o quanto a nossa postura no mundo pode estar indo por uma abordagem, por uma presença muito focada na persona, por isso artificial, pelo fato de que o homem, então, não estaria, nós todos não estaríamos olhando, né, aquilo que realmente importa para a nossa existência, para a nossa encarnação atual, que é esse processo do eixo ego-self, em que a gente vai tentar olhar um pouco nessa passagem que Joana traz nos 2 capítulos, né, o quanto é fundamental nós percebermos. E ela traz assim, o bem e o mal coexistindo em nós, então, né? Um eu opõe-se ao outro eu em interne na luta interior. Um é consciente, vigilante, o outro é inconsciente, adormecido, que desperta, acionado pelo seu oposto. Aqui, então, a mentora traz essa oposição que nós vivemos, essa luta de opostos que faz parte do nosso processo de aprendizagem, não é? A partir do momento em que o ego, né, é formado, né, como um complexo do self, ele passa, então, a ter uma ideia de si mesmo, né, que ele é o centro de tudo. Ele não se reconhece como o centro apenas da consciência. Ele tem essa noção, afinal de contas, é o nosso aspecto consciente. Então, é compreensível que, até certo ponto da nossa existência, nós pensemos que nós somos esse centro geral, centro de tudo. Mas quem é o centro efetivo de toda a nossa existência, da nossa psique, é o self. O ego é apenas essa parte menor, infinitamente menor em nós, que é o centro da consciência. E isso que Joana nos traz, né? Então, como essa luta do bem e o mal coexistindo, o ego fazendo, então, se apresentando no mundo, né? Muitas vezes se percebendo através da sombra. Ele faz esse contraponto com a sombra, e isso pode se tornar, muitas vezes, muito difícil para muitos de nós. É uma luta moral, em última instância, então vai muito depender do quanto nós estamos reconhecendo esses aspectos que ainda não estão, né, claros para o ego. Chegando à consciência, então, é possível ser trabalhado. Como eu disse, eu fiquei com Jesus, e isso vai ser importante para a gente pensar na época que ele estava inserido, como sendo uma cultura religiosa fanática e atrasada, como Joana traz, né? Então, o grande desafio para ele naquela época, com toda a sua individuação, era ele aceitar aquele homem, infelizmente, né, um homem muito imaturo, um homem unilateralizado, que se colocava em busca do poder. E os tormentosos conflitos entre poder pelo exército romano, pela igreja, pelos doutores da lei, e tudo que se instalava e o povo no meio, sofrendo as consequências
dessa disputa que eles instituíam na vida de todos, não é? Então, essa dominação dos poderosos, né, mantendo o povo ignorante, era propiciado justamente pela força, né? Uma força literal, a espada mesmo, né? Tanto que Jesus trouxe, eu não vim trazer a espada, né? Eu vim trazer o amor, em outras palavras. Portanto, o que nós estamos falando aqui, né? Que Jesus, através das parábolas, ele se dirigia ao self profundamente. Ele não estava trazendo uma conexão com aquela unilateralidade que se instalava, não. Ele tentava, através do simbolismo, e todas as parábolas são extremamente simbólicas, e ele tentava chegar ao profundo do ser das pessoas, de todos nós, até hoje. Então, ele rompia as barreiras do ego, né, dominadas pela pulsão, e chegava às profundezas psíquicas para tocar o indivíduo num nível intuitivo. Tanto que ele trazia exemplos e simbolismos do dia a dia, mas justamente, né, o simbolismo daquele dia a dia é que iria tocar o profundo no self deles. E eu trago, então, a parábola do filho pródigo ou dos dois irmãos para a gente pensar e tentar se reconhecer em cada aspecto da parábola, né? Cada parte dessa parábola somos nós, é uma parte nossa, né? O filho mais novo, o filho mais velho, os bens, as terras longínquas, a comida dos porcos, as vestes e o anel, a festa que o pai promove para o filho, a casa do pai e o pai. Como cada parte dessa está em nós. Então, é a proposta que eu faço para a gente poder analisar profundamente e vamos tentar reconhecer no nosso processo como isso se dá. Então, quem é o filho mais novo, não é? O imediatismo. Nós estamos vivendo numa era de imediatismo, né? Nós tivemos com a pandemia a necessidade de olhar para algo que não estava posto. E isso é muito importante que nós percebamos agora, quase 2 anos e tanto depois, quase 3, né, como nós estávamos extremamente imediatistas e precisamos, então, voltar, né, para dentro, literalmente voltando para ficando em casa, né? Os prazeres sensoriais, o sensório, então, sendo colocado em primeiro lugar, esse filho mais novo buscava a festa, a vida, né? O hedonismo, aquilo que ele iria reconhecer como sendo favorável naquele momento. Vocês me desculpem eu não ter feito a leitura da parábola, mas eu estou confiando que todo mundo conhece, né? Que a gente iria perder um tempo precioso. Então, vamos olhar diretamente, vamos analisar diretamente, não é? Então, o filho mais novo também se apresentava de uma forma gananciosa, porque pediu a herança do pai, ele pediu para receber essa herança e poder fazer as festas que ele queria, não é? E de uma forma vista por Joana de Ângeles, a ingratidão pelo fato de que ele largou o pai e o irmão para trás e simplesmente foi adiante, né? Ele tinha uma forte ignorância de si mesmo, uma dissociação psíquica mesmo, a gente falando nessa unilateralidade, afinal de contas ele estava olhando para a vida dele simplesmente como sendo aquele momento de festa, não é? Viver a vida, aproveitar a vida, como ele disse ao pai. E Joana traz, então, que a viagem para longe é uma busca arquetípica de heroísmo, de conquista do desconhecido. Embora seja realmente esse processo, né, de busca, né, da vida fora, né, daquele momento que ele vivia, nós estamos pensando aqui, junto com Jung, né, que essa individuação é tornar-se quem se é, e não necessariamente, né, a essas aparências. Não, as aparências elas são apenas uma parte da nossa psique, né? Afinal de contas, a persona também é importante, mas ela é essencialmente superficial. E o que o filho mais novo traz, então, é um aspecto desse puer eternos que relacionado com a busca da juventude eterna, né? Essa juventude que vai estar presente na vida, né, da pessoa até bem mais tarde. Algumas pessoas estão com 50, 60 anos ainda vivendo
esse puer-eternus, né? Então, nós estamos olhando a primeira parte, a primeira cisão que acontece na psique quando esse filho mais novo vai em busca do seu hedonismo. Tornar-se quem se é, como Jung traz, então, né? Para Joana, todo conflito carrega uma carga psicológica de alta tensão nervosa devastadora. Está ali no mesmo livro que eu disse, no capítulo 2. E Jung diz que só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Isso está nas obras, no livro 8º, segundo livro. E tornar-se, né, quem se é, representa essa busca desse autoconhecimento. Curar-nos para Jung é transformação. A partir do momento em que nós vamos reconhecendo nossos aspectos profundos, nós vamos exercendo uma transformação que vai construindo, então, um novo homem, podemos dizer assim. Já o ego, aquele ego antigo, aquele homem antigo, ele já não vai mais não vai mais dominar. Mas, enquanto isso, muitas vezes, acontece de nós fugirmos. Como o filho mais novo quis fugir. A Joana diz assim no capítulo 2: o arrependimento é bálsamo para a culpa, reconhecendo que pecou contra o céu, contra ti, contra o Pai. Esse anseio de fuga dos outros é também o tormento da fuga de si mesmo, pela dificuldade que tem de auto-enfrentar-se, de reconhecer a inferioridade, ser estimulado a trabalhá-la para conseguir a vitória. Joana, então, está analisando o papel do filho mais novo na parábola, que mostrou essa necessidade de fugir, ir para um país longínquo, né? Fugir de si mesmo, fugir da sua realidade psíquica, que é o que a gente faz quando nós estamos, então, exageradamente unilateralizados na persona. Tá? E por isso que existe também o processo de cair em si, tanto um processo de busca desse heroísmo, quanto o cair em si, a gente pode pensar num processo arquetípico que faz parte da nossa vida, é natural. Em alguns momentos, acontece naquele período final da adolescência, juventude, mas todas as vezes que a gente está numa busca, né, heróica, e isso pode representar, muitas vezes, a gente conquistar algo que desejamos muito e não estávamos reconhecendo como importante. Agora estou lembrando do Eric falando que não queria ser médico, mas apareceu para ele uma experiência que mostrou, não, o teu caminho é esse mesmo. E ele cai em prantos, né? Como ele trouxe, eu não estou enxergando ele aqui. Desculpa. E ele cai em prantos, então, ou seja, no que ele cai em prantos é como se ele caísse em si. Desculpa te trouxe como exemplo, mas eu acho assim que é interessante a gente pensar como todos nós passamos por fases assim, né, de enterrar a cabeça, né, e não querer ver a nossa realidade íntima. Às vezes, assim, enterrando essa cabeça, justamente vivendo apenas as coisas momentâneas, né, materialistas. E depois, quando o filho cai em si, né, a gente pensa, então, nesse despertar do ego, ele volta, né, ele tenta voltar, ele reconhece que existe, né, uma série de perdas. Ele passa tempo demais comendo com os porcos, ele fica dorme no frio, né, ninguém reconhece ele para nada. Então, esse cair em si é um despertar que o ego faz, né, e tenta reconhecer algo de positivo, algo de superior em si mesmo. E o que vem a ser isso? É a volta para casa. Então, quando nós voltamos para casa, nós estamos voltando à conexão do ego com o self. E como Joana fala, né, nós vamos nos perder muitas vezes em países longínquos, né, nós vamos ainda precisar dessas experiências. Mas quando chegar esse momento do insight e que nós vamos nos reconectar nesse eixo, né, nós vamos então perceber que estávamos afastados de Deus, né, o tempo para o ego despertar e cair em si, essa distância, né, que a Joana traz, perder tudo. Então, os porcos, a necessidade, a dor e o sofrimento, que fazia então com que o filho pudesse reconectar, né, fazer consciência propriamente do que estava acontecendo com ele.
Tem um outro personagem muito importante nessa história, que é o filho mais velho. O que acontece, né? Então, o filho mais novo volta para casa, acontece uma festa e ele é recebido com todas as honrarias. Mas o filho mais velho está fora trabalhando e retorna. Quando ele chega, vê aquela festa acontecendo e fica mortificado de inveja, né? Então, nessa contraposição ao puer, existe o cênix, é o contraponto. E como nós sabemos, todos os arquétipos possuem aspectos positivos e negativos, favoráveis. Tem os aspectos terríveis do arquétipo. E neste momento da parábola, o filho mais velho que ficou ajudando o pai, ele é tomado por muita ira. Ele cobra o pai, ele ameaça, enfim. Então, o filho mais velho... ele é essa responsabilidade cobradora, ele é o cênix, né? Projeção da sombra no ciúme, na rejeição, na ganância. Eu fiquei aqui trabalhando esse tempo todo e não tive um tostão, e você deu metade da herança para ele e agora o recebe nessa festa toda. Então, o que nós estamos olhando é esse aspecto da sombra da psique. E até agora, então, nós pensávamos que nós estávamos falando apenas do filho mais novo, né? Mas o filho mais novo é uma parte da nossa psique. O filho mais velho está ali também. E ele é esse contraponto, ele é o contraponto deste ego. Joana fala que, por sua vez, a sombra cruel do irmão que ficou, dele faz um miserável que inveja a sorte do jovem. Então, o jovem pôde viver a sua experiência fora de casa, e o filho mais velho ficou. Essa é a sombra que fica no inconsciente. Aquele que não se renova de dentro para fora não consegue o desenvolvimento do céu. Sempre emaranhado na sombra, deixando que tudo aconteça à revelia. É o que Joana vê, né, nessa análise da parábola, como sendo, então, essa sombra que não pode, né, no caso do filho mais novo, né, ele deixou as coisas acontecerem como tinha que ser. Então, para Joana, assim, quando nós estamos demasiadamente inconscientes, né, então as coisas vão acontecendo à nossa revelia. Quer dizer que o ego não consegue se dar conta. A sombra é projetada e ele muitas vezes começa a culpar a todos. Todos passam a ser culpados pela vida que ele tem. Ele sofre, ele não tem oportunidades, ele não tem recursos, e quem é culpado disso? A mãe, o pai, né? O chefe, né? A esposa, o marido, enfim, todo mundo é culpado, menos ele. E isto é a ação dessa sombra, né? Que acaba, então, acusando esse pai de que não foi reconhecido. Passei aqui esse tempo todo e você não me deu nada, né? Essa parte já está lá no capítulo 2 também. Então, o que nós estamos olhando também nessa parábola é a rivalidade fraterna, os opostos complementares, e no caso da sombra e o ego e a persona, então, nós vemos assim que o ego ele está entre esses dois aspectos da psique, a persona, que é essa aparência, a forma como nós nos colocamos no mundo, e a sombra, esses aspectos desconhecidos para o ego, que quando se apresentam projetados. E aqui nós vemos essa inveja da rivalidade fraterna, a amargura. E Joana fala, então, que a reencarnação une os opostos. E nós vemos em várias histórias e mitos exemplos de irmãos que são rivais e, às vezes, um mata o outro. Essa contraposição importante de ser reconhecida na psique, que é o que um faz e o outro não se autoriza a fazer, muitas vezes. O irmão é aquele que, um deles, né, vamos pensar assim, não na parábola, na vida, né, é um que vai para a vida artística, que se autoriza a ser músico, que se autoriza a ser artista, o outro não. O outro tem que assumir um papel racional, um trabalho racional, por exemplo, né, num escritório, e isso muitas vezes fica excessivamente polarizado. Para esse que fica preso, por exemplo, no escritório, ele não consegue viver a sua criatividade. E o outro, ao contrário, não consegue viver o seu compromisso, muitas vezes. Ele vive excessivamente a criatividade e a vida hedonista. É um exemplo que eu estou trazendo para a gente pensar como a reencarnação une esses opostos, às vezes como gêmeos, inclusive, né? Joana fala assim, que o pai deu-se conta de que o outro filho, o mais velho, também estava morto, estava inconsciente, porque ressumava amargura, encontrava-se perdido,
porque não participava da sua e da alegria de todos que encontraram aquele seu irmão que era morto e reviveu, que estava perdido e se achou. Todos ali, então, em torno da casa do pai, estavam muito felizes com o retorno desse aspecto da psique, né, que conseguiu se dar conta daquilo que estava realmente lhe faltando, não só pelo arrependimento do que ele tinha feito, do tempo excessivo que ele tinha passado perdido, mas efetivamente pelo que ele reconhece como importante para a vida dele, que é estar junto ao pai. Existe todo um trabalho de recomeço. O pai recebe esse filho com muita alegria. Ele sente que o filho estava perdido e foi reencontrado, estava morto e reviveu. As sandálias, a roupa, tudo que o pai oferece para que ele seja acolhido é um exemplo de uma identidade perdida, dissociada, que então volta a ser integrado ao clã familiar. Um anel, né, uma roupa bonita, uma roupa diferente representava para a época a família que aquele indivíduo pertencia. Então, Jesus usou todos os elementos que o povo poderia entender e que era realmente significativo, não é? E Jesus, muito anterior à psicologia ou qualquer teórico que nós estamos vendo aqui, então vocês vejam que esta verdade, a verdade que Jesus nos traz, ela simplesmente é. Não adianta a gente falar, Jung postulou, Joana falou. Sim, eles nos trouxeram para sermos conscientes daquilo que já é, como disse o Fabiano, né? Fabiano, já era, Jesus já trouxe o que já era na nossa vida. Então, quando o filho fala, já não sou digno de ser chamado teu filho, é um momento muito importante. O ego se rebaixa para o pai, o ego percebe que é inferior ao self, então, nesse momento, ele se dá conta que não é o centro da consciência. O pai, porque teu irmão, fala para o filho mais velho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nessa reintegração do ego à psique, né? O ego imaturo se reintegra aos propósitos do self. E acontece com a gente o tempo todo, quando nós nos damos conta que justamente também estávamos perdidos. Joana fala, então, nesse trabalho, né, de cuidado do pai, o pai recebendo o filho, trocando toda a roupa, percebendo que ele precisava de um cuidado materno neste momento, não é? Que eu sempre me dei conta assim, poxa, não tem uma mãe nesse papel. Mas tem sim, a mãe é aquela que acolhe, né? A mãe é o pai que acolhe no retorno do filho mais novo. Joana fala que o autoabandono, a autodesconsideração e o autodesprezo tinham prioridade na conduta do adepto religioso da época. Eles tinham essa conduta de gerar culpa mesmo, né? Então, no passado, em violência contra as leis naturais, impondo-se uma conduta incompatível com a mensagem de amor e felicidade. Na parábola, Jesus mostra o oposto dessa conduta, o oposto desse pensamento. Apesar de toda a atitude, né, ingrata do filho mais novo, o pai acolhe, o pai recebe. Não como uma desculpa interminável, né? Não importa o que você faça, você vai ser perdoado. Não é assim. Jesus dá um exemplo que todos nós vamos errar, todos nós vamos precisar da misericórdia de Deus para fazer esse retorno à casa do Pai. Mas Joana, nos textos, ela faz essa menção à sombra ancestral desses religiosos, que tinham como prioridade, então, o egoísmo, o remorso, a humildade distorcida, e muitas vezes essa geração de culpa. Portanto, a voltar para casa tem um simbolismo fantástico, que é voltar, então, para o self, para o Pai misericordioso, a casa do Pai, a nossa casa psíquica. Olha que representação incrível, né? Para alguém que, né, estava apenas falando para o homem simples, que é como nós devemos ser
no final das contas. Então, o anel representando o religar do ego ao self, aquilo que nós precisamos fazer todos os dias, estarmos atentos nesta coligação com o self, porque o self fala conosco diariamente, ele nos dá sinais daquilo que nós estamos deixando de ver, né? Como o filho mais velho que deixava de ver o que ele precisava, ele simplesmente baixou a cabeça e fez o que o pai queria. E aí, quando ele se dá conta, ele sente muita falta de ser visto. E nós precisamos nos ver. A sandália e o manto, então, como nós falamos, igualmente a igualdade, né? Igualar o filho mais novo ao pai e ao irmão, que é essa integração do ego ao self. As vestes e a festa que o pai faz é porque quando nós nos damos conta de algum conteúdo que estava perdido, isso se torna uma festa em nós. Jung fala do luminoso, uma sensação. Nós estamos, então, com o pai. Eu e o pai somos um. E o rejuvenescimento, né, o recomeço e a beleza. Afinal de contas, o filho, que se parecia com um homem inferior, um mendigo, né, para aquele tempo, ele volta a ser integrado com a riqueza que a família expressava, né? Então, Joana diz que a volta para casa é inevitável, porque todos retornarão ao país longínquo, próximo da espiritualidade, de onde se veio para a experiência de crescimento e de desenvolvimento do Deus interno. Joana agora está referindo aquilo que nós precisamos realizar a cada encarnação. Né? Quando nós vamos para uma reencarnação no momento presente, é como se nós estivéssemos num país longínquo, nós estivéssemos nesse momento da vida fora da vida psíquica. É como se, né, o simbolismo da parábola ela é muito ampla, e Joana, em vários momentos, ela associa. Mas país longínquo, então, para Joana, são as reencarnações. E quando retornarmos para a casa do Pai, estaremos retornando para o self, para a nossa realidade íntima, né, e última, como diz Jung, não é? E para finalizar, então, gente, essa reabilitação inadiável que todos nós, ninguém vai passar sem essa reabilitação. Uma hora ou outra, nós vamos cair em nós vamos reconsiderar a nossa postura. Joana fala no Jesus e Atualidade: ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos no passado, e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Obrigada.